É com prazer que eu recebo aqui no Correio da Manhã, nos nossos estúdios, vai falar para o nosso podcast, para a entrevista que vai no nosso canal de YouTube e para o jornal, Gustavo do Reis Ferreira. Se falar Gustavo Ferreira, muita gente não vai saber. Mas se eu falar Gustavo Tutuca, aí todo mundo abre um sorriso, porque é um dos mais simpáticos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e hoje ocupa novamente um cargo de secretário de Estado. Ele é o responsável pelo turismo do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Tutuca, prazer enorme recebê-lo aqui. Mas me conta essa história. Tutuca é o filho do Arthur, porque diz que Piraí é a cidade que tem o maior número de Arthurs por metro quadrado. Me fala um pouco de como surgiu o filho do Tutuca, como é que virou o sobrenome político da família. Magna Vitor, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Correio da Manhã conversando com você. Sei que tem feito um trabalho belíssimo de cobertura jornalística aqui no nosso estado, principalmente na política, né, com muita transparência aí. E falar um pouco dessa história, né? O Tutuca original é meu pai, que hoje exerce o 4º mandato de prefeito lá na cidade de Piraí, na nossa cidade de origem. Meu pai chama Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, e ele, desde o berço, foi apelidado de Tutuca. Eu nunca fui Gustavo Tutuca, até 2006, quando eu era, né, então secretário de governo da prefeitura de Piraí, e o nosso grupo político entendeu que queria me lançar um candidato a deputado estadual. Meu pai já tinha exercido mandato de deputado estadual também. Uma cara nova para deputado estadual, e escolheu o meu nome. E a partir daquele momento eu virei o Gustavo do Tutuca, né, que naturalmente evoluiu para Gustavo Tutuca, sintetizando. Mas essa primeira eleição você não levou não, né? Não, 2006 a gente ficou aguardando muito o posicionamento político, né, da região ali, principalmente a região sul do estado, onde eu comecei minha carreira política. Quando, em março para abril do ano da eleição de 2006, o grupo entendeu que era de bom tom lançar um candidato a deputado estadual, que meu pai havia sido candidato em 98 e 2002, ganha a eleição, retorna à prefeitura em 2004, e eu saio candidato em 2006. Eu não me elegi naquela eleição, mas tive mais de 24 mil votos. Para Piraí, que é uma cidade que apura em torno de 15, 16 mil votos. Foi um resultado expressivo, principalmente lá na região sul do estado, e deixou aquele gostinho que seria possível, né, num futuro próximo. Mas depois de 2010, 40 e poucos mil votos, 2014, 60 e poucos mil votos. Mas me conta aí como é que foi assumir o mandato. Foi natural, né? Em 2006 eu disputo essa eleição, tive uma breve experiência no governo do estado, fui supervisor regional da região sul fluminense durante um tempo, quando meu pai me convocou novamente para retornar à prefeitura para coordenar o programa de um computador por aluno, que a gente estava implantando na prefeitura de Piraí, que a gente conseguiu colocar um laptop conectado à internet na mão de cada estudante da rede municipal de ensino. Esse projeto me deu uma notoriedade muito grande, né, porque eu sou analista de sistemas de formação e pude colaborar. Foi um dos motivos de eu ter saído da iniciativa privada e vindo para a vida pública. Foi o projeto de inclusão digital de Piraí, que culminou com um computador por aluno. Então, com o projeto avançando, a notoriedade que criou ali na região, principalmente, em 2010 eu tive 44 mil votos, né, me elegi a primeira vez. Exerci o meu mandato, né, defendendo muitos municípios pequenos e médios que tem na região sul do estado. E tive a oportunidade, em 2013, assumir a cadeira de secretário de Estado pela primeira vez de Ciência e Tecnologia. É uma pasta importante do governo que cuidava, entre outras coisas, das universidades públicas, da UERJ, UENF, mas foi um mandato na gestão de um conterrâneo, né? Porque o governador era da sua região, né? Não, o governador ainda era Sérgio Cabral. Sim, mas você pega o Pezão como vice-governador. Como vice, né? Meu conterrâneo lá de Piraí, Pezão foi prefeito em Piraí também por 2 mandatos. E eu assumo em 2013 e vou comandar lá a FATEC, FAPERJ, as universidades públicas, né? Todo o programa de qualificação profissional do governo. A gente pôde, na minha gestão, a gente construiu mais de 20 escolas da FATEC pelo estado. A gente conseguiu consolidar algumas conquistas na UERJ, como a Faculdade de Arquitetura em Petrópolis, como a ampliação dos cursos de engenharia da UERJ de Resende. Saímos de 100 para 400 vagas por ano na minha gestão. Então foi uma experiência importante, e com a notoriedade do trabalho eu consegui me reeleger em 2014, alcançando aí 64 mil votos. Eu saí de 44 para 64 mil votos na eleição de 2014, né? Uma eleição em que o Pezão foi o candidato a governador,
e também se elegeu governador. E eu retorno em 2015 para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para continuar o trabalho. Aí já num outro momento... Como é que era ter essa intimidade, essa convivência com o governador do estado? Porque você é um dos melhores amigos do Cláudio, você já tem essa intimidade com o atual governador. Mas ali havia uma zona de confluência de berço, quer dizer, você conhecia Pezão não o personagem, conhecia o Pezão na origem, e ele também te conhecia da origem. Como é que foi conviver na intimidade com Maria Lúcia, com Pezão, nesse período? Foi um momento interessante, né? Porque também, apesar de ter muita proximidade, o Pezão, a gente sempre teve assim, respeito, claro, muito um pelo outro, né? Pelo trabalho. Mas o Pezão sempre teve assim, uma ligação muito próxima com o meu pai, né? Eles são contemporâneos, né, da política lá de Piraí. Qual foi a importância do seu pai na vida política do Pezão? O Pezão e o meu pai começam a sua história, apesar da amizade de muitos anos, né? Na eleição de 88, o Pezão disputa uma eleição de prefeito em Piraí, ele não consegue a vitória. E o meu pai, o Tutuca, ele se elege vereador pela primeira vez. E fazia parte de um outro grupo que não era do Pezão. E aí eles vão conversando, vão se reaproximando. O Pezão passa a fazer parte desse grupo, que meu pai fazia parte, então o prefeito Aurelino Barbosa, que é avô do atual prefeito de Pinheiral, do Edinardo. E eles fazem parte do mesmo grupo, passam a fazer parte do mesmo grupo. Meu pai é candidato a prefeito em 92 e o Pezão vem a ser candidato a vereador em 92. Se elege vereador, meu pai se elege prefeito. Meu pai faz um mandato muito bom, foi o último mandato de Piraí e Pinheiral como município único. E a sucessão, não existia reeleição naquela época, os municípios o Pinheiral é emancipado de Piraí. O Aurelino Barbosa sai candidato mais uma vez em Pinheiral, se elege prefeito em Pinheiral com apoio do meu pai. E o Pezão sai candidato a prefeito do nosso grupo em Piraí. E também consegue a eleição ali, assume em 93 o primeiro mandato dele de prefeito, né? Então tem uma história. Em algum momento você pensou que o Pezão poderia ser governador do estado? Lá no início era difícil pensar. Acho que nem ele, né, pensava numa coisa dessa. Ele cansou de falar isso, né? Mas o trabalho que o Pezão fez como prefeito de Piraí é um trabalho notório, um trabalho que deixou muitas marcas, né? Ele pegou uma situação difícil. Naquele momento, muitas privatizações estavam acontecendo e o Pezão enfrentou principalmente a privatização da Light, que demitiu para uma cidade igual Piraí, de em torno de 20 mil habitantes naquela época, mais de 1.500 pessoas. São 1.500 famílias que ficaram desempregadas no município de Piraí. E ele fez um grande trabalho de atração de empresas, de cooperativismo, né, na cidade, conseguiu atrair muita coisa. Sempre foi uma pessoa muito articulada. Mas hoje vocês estão em lados opostos na política, né? A última eleição a gente ficou mais distante em Piraí, né? O Pezão tem um enteado, o Roberto, que foi candidato a vereador no grupo de oposição a gente, né? E o meu pai se elegeu prefeito. O Roberto não conseguiu a eleição de vereador. Mas o respeito permanece, né? Eu continuo conversando com o Pezão, continuo falando com ele. Como é que Piraí... Vamos entrar na sua vida, mas é só para... Porque é um governador de estado que esteve preso, sofreu um massacre e preso sem ter nenhum tipo de acusação própria, ou seja, ficou num limbo jurídico um período assustador. Como é que Piraí recebeu esse limbo jurídico e ter o seu filho ilustre? Aí, porque o Pezão chega ao palácio, mas Piraí teve um outro político nacional que foi... Nilo Teixeira Campos. Que foi senador da República. Senador. Isso. E acho que foi vice-governador também, parece. O Nilo acho que foi senador. Ele foi... Que é aquele busto que está Porque tem um personagem que está na praça da prefeitura, tem um busto ali, eu acho. Domingos Mariano. Domingo Mariano. Mas eu não sei se chegou a alcançar alguma cadeira de destaque como essa do Pezão. Né? Uhum. Eu sei que o Nilo era suplente do Arthur da Távola para o Senado. O Arthur da Távola, se não me engano, assume a Secretaria de Cultura no governo César Maia e ele assume o mandato de senador. Já depois de vários mandatos de deputado também. Né? Mas então, como é que Piraí sentiu o martírio, vamos dizer assim, que o Pezão passou? Passou não passa, né? Ele ainda passa por isso, está sendo... passando por julgamentos, está enfrentando seus processos. Eu acho que o termo que eu defino seria com muita tristeza, né? As pessoas ficam muito tristes porque é um filho da terra, uma pessoa que entregou muito quando foi prefeito da cidade. Pezão fez um mandato muito importante, tanto que alçou ele ao cargo de vice-governador e futuramente a governador do estado. Muito da campanha
que foi feito para o governo do estado mostrou os exemplos de gestão do Pezão quanto prefeito em Piraí. Então, a cidade acho que ficou muito triste com tudo que aconteceu, né? E até hoje a gente acompanha, ele está se defendendo nos seus processos e é tudo que a gente diz. Eu acho que todos precisam ter esse direito de defesa, né? Ampla defesa. Estar no executivo é hoje uma atividade de alto risco? De muito alto risco, né? O patrulhamento é muito grande, né? O sensacionalismo muitas das vezes que é feito. A condenação midiática, né? A condenação midiática. Você muitas das vezes é condenado ou é exposto a alguma acusação, né? Sem você ter direito a se defender. Você descobre isso às vésperas de sair uma matéria num jornal, por exemplo, que está envolvendo o seu nome, você não sabe nem de onde está vindo, né? Então muita coisa foi exposta aí nos últimos tempos de como foram conduzidos os processos judiciais e jurídicos. Nessa área de sombra, você teve um subsecretário que foi seu sucessor em 2014, que foi o Gabriel Neves. Sim. Que também passa por um martírio aí. Me fala um pouco dessa sua relação com o Gabriel e o que ele está sofrendo. O Gabriel é um quadro técnico, nunca teve um envolvimento político, né, na minha vida política, sempre foi um quadro muito técnico, um advogado. Trabalhou comigo tanto me assessorando na Assembleia quanto na Secretaria nas 2 vezes que eu passei por lá. Sempre cuidou da parte administrativa, da gestão, nunca tive motivos para desconfiar da conduta dele. Sempre foi uma pessoa muito transparente no dia a dia do meu trabalho. A gente sempre teve uma relação de confiança mútua. E o Gabriel, hoje, a gente trabalhou junto até o final de 18, né? Na verdade, eu me afasto da secretaria no final de 17, e ele, por ser o subsecretário executivo naquele momento, com naturalidade assumiu como gestor administrativo ali, né? Naquele momento de muita dificuldade do Estado, né? Naquele momento de início da recuperação fiscal, muito atraso de fornecedores, é coisa muito complicada, e ele conseguiu fazer um bom trabalho ali à frente da assistência social, com ciência e tecnologia, mantendo as coisas funcionando. Depois a gente se distancia um pouco na vida profissional no final de 18, ele me diz que vai tirar um período sabático para organizar a vida dele pessoal, ele havia perdido o pai há pouco tempo, estava pensando em reorganizar, voltar para a área de advocacia, montar um escritório, foi o que ele me disse. Depois ele me dá a notícia que foi convidado para ser secretário de saúde em Seropédica, no município aqui da região metropolitana, fica lá algum tempo, e depois também me veio dizer que foi convidado pelo Edmar, na época, para ser o subsecretário executivo. Aí todo mundo conhece a história. Porque o Edmar, a relação do Gabriel com o Edmar era diretor do Hospital Pedro Ernesto, o Gabriel subsecretário executivo da secretaria. Depois secretário. E eles e o Hospital Pedro Ernesto não era vinculado à saúde, né? Ele sempre foi vinculado à ciência e tecnologia porque é um hospital universitário. Então dali nasce a relação dos dois, e eles sempre tiveram um entrosamento administrativo muito grande, né? As coisas, no momento da dificuldade, a gente conseguiu fazer muita coisa no Pedro Ernesto funcionar, né? Investimentos, inclusive pela FAPERJ, equipamentos que foram comprados. Foi comprado um equipamento de operação remota, operação à distância, que é revolucionário no mundo, né? Tem aqui no Hospital Pedro Ernesto. E aí eles passam a trabalhar juntos, e depois de um curto espaço de tempo acontece o que aconteceu. E assim, fiquei muito surpreso, muito triste também com tudo que aconteceu. Claro que a gente que trabalha muito tempo junto cria uma relação pessoal. E o importante é que você, não só no que foi investigado, apurado, você não foi nem um pouco contaminado por esse processo. Quer dizer, o trigo foi separado do joio e você mostrou a sua conduta exemplar como gestor público. Agora eu queria colocar também, já que entramos nessa zona, vamos dizer, mais turva, como é que é um deputado participar de um processo de impeachment de um governador? Olha, Magnavito, é uma situação assim, constrangedora, né? O estado do Rio de Janeiro, que nos últimos tempos passa por muitos problemas fiscais, administrativos, problemas, vamos dizer assim, de má conduta política, e a gente culmina com o impeachment de um governador que havia gerado uma esperança muito grande em toda a sociedade, né? Um juiz que se afastou do cargo com um discurso de moralizar a gestão pública do nosso Estado, que vinha de muito desgaste. E o desgaste, né, o esgarçamento da relação política, acho que culminou com isso, né? A falta do cuidado, na gestão e na relação com as pessoas. Você acha que no caso, eu tenho evitado falar o nome dele, porque
esse aí a gente sabe que vai entrar para o esquecimento, aqueles meteoros que passam às vezes na política. Eu acho que Mas você não acha que não se pode colocar ambições pessoais acima de compromissos com a gestão pública? No caso ali, muito específico, quando eu até brinco que no dia que houve Brinco não, até já registrei algumas vezes que no dia que houve o evento no campo de golfe olímpico para comemorar a vitória, ele vira para a esposa de um que virou secretário e fala: você sabe com quem você está falando? Ela disse: lógico, sei, com o futuro governador do Rio de Janeiro. Ele disse: não, com o futuro presidente do Brasil. Então, você não acha que esse embriagamento com relação à política, de colocar uma ambição pessoal acima do interesse público, é nocivo e cria esse tipo de contaminação, como aconteceu com esse moço? Magnavito, eu costumo falar com alguns amigos meus que eu acho que política é para ser feita por político. Eu defendo a classe política, que tem todos os seus defeitos, todas as suas mazelas, como qualquer outra classe. E política tem que ser feita por político, pessoas que têm essa vocação. Eu, por exemplo, como eu te disse, eu abri mão da minha carreira na iniciativa privada, de analista de sistemas, empregado, por uma paixão, uma vocação que eu tinha pela vida pública. E construí uma história na vida pública. Eu fui secretário de governo de município, eu acompanhei a história política do meu pai, eu vi muita coisa acontecer na política e vi como tem que ser feita a articulação para poder as coisas acontecerem. O diálogo é fundamental nisso. Mas você não se embriagou com essa questão, ou não se empavonou? O que acontece com a água de Piraí? Porque o Pezão continua a mesma pessoa sendo governador. Porque o pessoal de Piraí consegue manter o pé no chão e não se embriagar? Não sei se é só de Piraí, né, Magnavito? Porque acho que as pessoas que têm relações mais no interior, a relação com a população é muito mais próxima. A gente mora no mesmo lugar há muitos anos. A pessoa no personagem não tem espaço, né? Não constrói. Eu te confesso assim, o lugar que eu tenho mais dificuldade de pedir voto é em Piraí. É uma coisa interessante, porque acaba que em outros municípios, né, que a gente circula, que você é mais conhecido pelo seu trabalho do que pela sua vida pessoal, você não é que seja um personagem, mas você fica conhecido pelo que você faz profissionalmente. O santo de casa não faz milagre? Não, faz milagre sim. A gente faz muito. Mas a gente acaba que fica assim: em Piraí eu sou o filho do Tutuca, da dona Vânia, neto do seu Alcide, da dona Lude, da dona Kelma, do seu Zé Maria. Então eu ando na rua, as pessoas de chinelo de dedo, short, camiseta, vou na padaria, vou na farmácia. Eu mantenho uma residência lá. Essa bolha de realidade é fundamental, né? O pé no chão. Você volta revitalizado quando você vai a Piraí? Não? Sempre. Eu vou a Piraí, a gente volta com o pé fincado no chão, né? Porque é natural. Acho que é do ser humano, a gente que convive, né, nesse ambiente de poder, né, que é um ambiente de se embriagar mesmo. A gente se relaciona com muitas pessoas que são, muitas das vezes, com um nível de vida muito maior do que a gente tem. Então a gente vê muitas realidades. Eu brinco, né, que a gente tem que saber lidar com tudo isso e saber o lugar que a gente tem que estar. Não tem que procurar entender qual é a minha função. Sou homem público, né, que tenho que prestar o meu serviço e sei o limite onde eu posso chegar. Não adianta eu querer passar desse ponto, né? Eu estou ali para fazer política. Agora, o filho do Arthur, de 4 vezes prefeito, como é que você observa esse atual mandato de seu pai? Qual é a perspectiva histórica que você vê? E o seu pai está com quantos anos hoje? 72 anos. Pois aos 72 anos enfrentar a máquina de uma prefeitura. Como é que você vê o Arthur hoje? Eu vou contar um pouco dessa história. Meu pai não queria ser candidato a prefeito nessa eleição. Ele já tinha dito que já tinha cumprido a missão dele, foi 3 vezes prefeito, contribuiu muito para a cidade avançar. Ele deixou legados, como eu disse aqui, um computador por aluno em sala de aula. Legados copiados, vamos dizer, e adotados. Sim, porque é saudável. Colocou também o Piraí Digital, consolidou um projeto que o Pezão havia começado, ele consolidou, ampliando para todo o município. Colocou um projeto de tarifa legal, passagem de R$1 no município, tarifa única de R$1 no município. A nossa saúde ficou durante os 8 anos da gestão dele anterior como a primeira saúde na avaliação do Estado. Então, ele já tinha um legado e ele ficou muito resistente em retornar. Pela idade, ele sempre dizia, precisa de gente nova do lado, tocando a vida, mas
a cidade precisava dele, né? Porque, infelizmente, os últimos 8 anos de gestão, a cidade sofreu uma decadência muito grande. Programas mesmo tendo governador de lá? Mesmo tendo governador, porque a dificuldade que o Pezão enfrentou também no governo do Estado, ele ficou muito focado na recuperação fiscal do Estado. E ele não tinha como ajudar muito o município. E a cidade pequena, Magna, Piraí tem hoje 29 mil habitantes. Apesar de ser uma cidade que tem um parque industrial, tem uma boa arrecadação, mas tem 29 mil habitantes. A realidade do prefeito de uma cidade dessa, ele tem que ter um olhar muito da zeladoria, né, do cuidado com a cidade. Quando isso se perde, a cidade perde o rumo. E foi um pouco disso que aconteceu em Piraí. A cidade começou a passar um processo de degradação do dia a dia, de falta de cuidado, de pintar um meio-fio, de cortar uma grama, né? E ao mesmo tempo perder um programa como um computador por aluno que não funciona mais no município, parou de funcionar. Você vê o transporte público que tinha tarifa legal diminuir de qualidade. Então, com tudo que estava acontecendo na cidade e as avaliações de pesquisa que a gente fazia, o único nome que era... Você sabe que numa cidade pequena você se confrontar com a máquina, que a gente com quem está no poder, é muito difícil. Então, o único nome que poderia, pela história, romper essa realidade do município seria o nome dele. Então, ele se convenceu disso, a gente mostrou isso para ele, mas com uma condição, de que a gente tivesse um novo grupo, um novo time de jovens ao lado dele, para tocar o município. E hoje isso está acontecendo. Ele tem um grupo de secretários aí da faixa etária, tem gente de 25 anos como secretário em torno de 25 de assistência social, secretário de administração... Ou seja, ele está fazendo o processo de renovação. Sim, a secretária de educação tem 40 anos, a de saúde também tem faixa de 40 anos. Agora eu quero pegar, já que você tocou nesse assunto, eu cunhei um termo que eu tenho usado na coluna no Correio da Manhã, que são os quarentinhas, não são os quarentões, não, são os quarentinhas por conta da vitalidade. Aliás, o excesso de hormônio aí de vez em quando dá até um... Dá choque. Dá choque, leva as pessoas a pensarem mais com a parte hormonal do que com a racionalidade. Como é que você vê, você faz parte, você está com 42 anos, como é que você faz parte desse time que está fazendo uma renovação no governo do Estado? O Nicola, o Zamit, você tem aí o próprio Abel, enfim, é uma turma de quarentinhas que está fazendo uma revolução. Como é que é fazer parte desse time de quarentinhas? Deve ter uma oportunidade de ouro, né? Eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia cumprir esse mandato inteiro na Alerj. Eu passei 2 mandatos anteriores alternando com o Poder Executivo. E quando o governador me convidou para ser secretário do governo, eu fiquei honrado, mas eu resisti no primeiro momento. Falei, pô, Cláudio, acho que tem bastante gente para ajudar aí e tudo. Eu queria passar esse período, fechar esse ciclo na Alerj. Mas ele insistiu muito e me convenceu disso. Queria montar um time. Da mesma forma que convenceu o Juninho do Pneu. O Juninho quer pegar ele na esquina até hoje. Mas ele quis montar um time ali no primeiro momento de pessoas jovens que já tinham sido testadas, né, e que tinham o que entregar, tinham sensibilidade política e que já haviam entregado. Né? Você vê, eu já tinha sido secretário de Ciência e Tecnologia por 2 gestões, uma vez de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Social junto. Né? O Thiago Pampolha já tinha sido secretário de Esporte, né, que também veio contribuir no governo, hoje numa grande Secretaria do Ambiente, está fazendo um trabalho belíssimo ali. E então a gente tinha esse ambiente de retornar com pessoas para entregar. Ele me convenceu disso, principalmente na parte do turismo, que é uma coisa que eu tenho, você sabe, relações com muita gente do trade turístico, pessoas que são meus amigos pessoais. Sim, até porque você, na Alerj, você sempre abraçou essa pauta. Eu era membro titular da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa e topei por esse desafio. Fui muito questionado, até pelas minhas bases políticas, né? No meio da pandemia, você assumiu a Secretaria de Turismo, é uma pauta que você sabe muito bem. E uma secretaria que tem uma ínfima parte do que é ciência e tecnologia. Sem dúvida. Em termos orçamentários. Mas você já esteve lá, você sabe que é uma pauta importante, encantadora e muitas das vezes relegada a segundo plano. E o governador me fez o compromisso de dar protagonismo para o turismo na gestão dele. E ele vem cumprindo isso. Né? Então, a conversa que a gente teve foi muito importante para aquele momento. Ele falou, quero que você venha colaborar com o governo para trazer sua experiência e sua energia aqui para dentro. Então, é uma oportunidade única que eu acho que a gente tem, de pacificação política. Como é que você define o Cláudio Castro? Cláudio é uma pessoa muito generosa,
acho que esse é um termo importante, um cara que está sempre disposto a ceder, e ele vem demonstrando isso na relação com a Assembleia Legislativa, com o governo federal. Sabe engolir sapo, rinoceronte, elefante, girafa. É um grande avestruz, né, que o pessoal fala. E ele é muito generoso, é uma pessoa que tem uma humildade grande, até para a generosidade precisa ter humildade, mas ao mesmo tempo com uma visão de gestão pública muito grande. Eu confesso que quando o Witzel vence aquela eleição, ele vence a eleição como vice-governador. E você falou o nome dele aqui. Tudo bem. Da minha parte não tem problema. Vamos lá. Eu recebo uma ligação do Cláudio na transição, pedindo para tomar um café comigo, pedindo se eu poderia recebê-lo para tomar um café. Naquele momento eu era presidente da comissão de orçamento da LERJ, líder do governo que estava se encerrando, já na gestão já do Dornelles, apesar já tinha acontecido o que aconteceu com ele, tinha sido afastado do governo. E ele me pede esse momento, a gente conversa, e eu percebi, desde aquele momento, eu já conhecia o Cláudio das relações políticas ali da LERJ, no meio político, mas ele me pede, começa a conversar sobre orçamento público. E a gente começa a debater esse assunto, já me demonstrou um grande conhecimento. E virado o mandato, ele passou a ser, para mim, a principal interlocução com aquela gestão. Uma pessoa que eu conseguia conversar, trocar ideias, experiências e sugestões. Porque eu também sou uma pessoa que eu não consigo ficar vendo as coisas acontecendo para o lado errado e não querer colaborar. Sabe aquela de fazer de paisagem, ver as coisas darem errado? Eu não consigo. Ou torcer para dar errado. Não consigo. Porque tem muita oposição que faz isso. Tem muita gente da oposição que quer ver o barco afundar. Né? Eu não, eu vejo a coisa, eu quero sempre ajudar. Então eu sempre me coloquei à disposição, chamei atenção para algumas coisas que eu estava vendo que estavam indo errado. Muitas das vezes ele concordava comigo, mas falava que não encontrava eco dentro do governo. Ele não conseguia que isso acontecesse dentro do governo. Eu via a dificuldade que ele tinha naquele momento ali, por ele ter esse entendimento político e também já de gestão. Então, ele tem uma capacidade de gestão muito grande. Mas ele tem um lado pitbull também, né? Mas tem que ter, né, Magravito? Você não toca um estado do tamanho do Rio de Janeiro, com a quantidade de problemas que enfrenta no dia a dia, que você não precisa, em um certo momento, colocar a bola no chão, né? Chamar a pessoa, botar no seu lugar, enfrentar quando necessita enfrentar. E eu já vi diversas vezes ele fazer isso com N atores aí do cenário político, né? Pela defesa do Estado dele, pela gestão que ele pretende fazer. Então é necessário, mas como eu digo, ele é esse pitbull que no momento seguinte já passou e ele conversa contigo e o importante é ir bola para frente, né? Você acredita que um cara que sai de vereador, chega ao governo do Estado, mas que tem todo um lado místico, né? O lado religioso, cantor, ele fez uma carreira na área da música católica, tocando em igreja. Você acha que existe algum tipo de ordenação divina para colocar um cara desse na cara do gol, assim como aconteceu com ele, não? Magravito, para quem tem fé, não tem dúvida disso. Né? Eu tenho muita fé. Eu não tenho dúvida que ele foi escolhido para enfrentar esse desafio. Ele mesmo fala que ele não esperava isso, ninguém esperava. Ele já me confessou que ele recusou o cargo de candidato a vice-governador por 3 vezes antes de ser convencido, e muito por falta até de opção naquele momento. Ele não esconde isso. Inclusive, eu já escrevi sobre isso, não era o candidato do Everaldo, ele, pelo contrário... Era o que restou. E o Everaldo, na época, o presidente do PSC, o pastor Everaldo, acreditava que Witzel era uma aventura. Aliás, ele queria vender a candidatura de vice, como ele negociou. Ou seja, o Cláudio estava lá, vereador, não perde o mandato, vai tapar buraco. Ele não imaginaria que ia acontecer o que aconteceu. Né? Mas acabou que, pelo perfil que ele tem, pelo preparo que ele tem sido a pessoa certa para esse momento. A gente acabou que, com tudo que aconteceu, avançou para ele ser a pessoa certa, ainda bem que era ele o vice. Agora, você fez parte da tropa de choque, você ficou lá na obstrução, na LERJ, naquela votação da questão da SEDAI. Aliás, como você era o mais alto do mundo, a câmera, a televisão mostrava você lá na porta. Como é que foi aquele momento de conflito, de obstrução, e aquele embate na LERJ, na questão da SEDAI? Acho que é um momento importante que mostra como é a democracia. A gente tem uma relação, o Cláudio tem uma relação muito fraterna até com o presidente André Siciliano, né? Uma grande parceria
pela, vamos dizer assim, pela tranquilidade política do nosso Estado, mas existe momentos de divergência até por pensamentos políticos e divergências de opiniões. E a privatização da SEDAI mudou o quadro completamente da perspectiva de futuro do Rio. Claro, e corrigir, né? A gente fala muito privatização da SEDAI, a SEDAI não foi privatizada. O que foi concedido foi o serviço de água e esgoto de alguns municípios, de algumas áreas. A SEDAI continua preservada, vai cuidar da produção de água, né? E ainda de alguns municípios que ela tem contrato. Ela tinha concessão da exploração desse serviço em alguns municípios, que isso foi vendido para a iniciativa privada. Foi o que aconteceu. Então, o debate ali foi uma questão ideológica, muitas das vezes, de quem era contra e a favor de uma concessão como essa. Mas era necessário, foi um compromisso que o Estado do Rio de Janeiro assumiu lá atrás, num momento de dificuldade, que o Cláudio, até para dar segurança jurídica com as coisas que acontecem aqui, fez valer a sua força de governador e cumprir esse compromisso que o governo, ele não era nem o governador à época, mas o governo do Estado fez aquele tempo, né? Então ele fez cumprir, foi um momento de embate, tanto é que a derrota foi muito apertado, mas foi uma derrota naquele momento, mas a gente já sabia também que o que estava sendo votado ali não impediria que o leilão acontecesse, né? Mas era necessário marcar posição. Por isso que eu fiz questão de retornar para a LERJ e marcar essa posição com muita transparência. Aliás, você retorna também para a LERJ para a questão da votação da lei do ICMS do combustível de aviação para salvar o Galeão, né? Como é que você vê essa lei sendo implantada, sancionada, agora regulamentada finalmente? O nosso secretário da Fazenda aí ficou... Mas saiu. O importante é que ele agora está com uma velocidade... O Nelson agora está tocando aqui dali com uma velocidade que todo mundo está satisfeito. Como é que você se sente em ter ido para o corpo a corpo nessa questão? Olha, eu sou um parlamentar, né? Então a articulação pela aprovação dessa lei passou muito também pela sensibilidade do presidente André Siciliano, que defendeu esse assunto desde o início, e a construção do texto foi uma construção que contou também com a sensibilidade e com a humildade até do deputado Luiz Paulo, que existia um projeto de lei de autoria do Luiz Paulo que tratava do mesmo tema, mas ele entendeu que o texto enviado pelo governo era um texto mais, vamos dizer assim, redondo do que o que estava colocado por ele. Ele pediu para retirar o projeto dele de pauta, a gente conversou muito sobre isso, a gente se respeita muito. Eu pude ser da Comissão de Orçamento e aprender muito com o deputado Luiz Paulo. E a gente construiu esse projeto que visa, né, entre outras coisas, uma medida importante para a recuperação do hub internacional do Galeão. Ele reduz a carga de ICMS em cima do combustível de aviação, que é responsável por mais de 35% do custo de um voo. Isso faz com que os voos, só deixar bem claro, o voo internacional não paga ICMS no combustível, como as pessoas confundem isso. O que a gente desonera aí é a conexão. Aquele voo sem conexão não tem. Sem conexão não tem voo internacional. Agora, então, você participou de alguns embates, inclusive com o Carioca, que é o ministro Tarcísio Freitas. E o ministro tem uma visão um pouco distorcida com relação à importância do Galeão. Aliás, ele está agora num processo do Santos Dumont muito perigoso. Como é que você vê? Como é que foi esses embates, os bastidores dessa sua conversa com o Tarcísio? A gente participou de uma reunião com o ministro Tarcísio, eu, governador Cláudio Castro, prefeito Eduardo Paes, secretário Vinícius Fará, que havia recente assumido o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, deputado Hélio Bolsonaro, acho que foi isso, para poder debater o assunto. Galeão, o termo era isso, Galeão versus Santos Dumont. Mas vocês saíram frustrados da reunião, né? Porque assim, a gente viu a gente encontrou ali uma visão, acho muito limitada, né? Eu costumo dizer que toda história tem 3 versões, né? De um lado ou do outro é verdadeira. Então ele tem uma visão que ele acha que... E é do historiador, né? Que geralmente é a visão do vencedor, né? Mas ele entende, né? A equipe dele entende que Galeão e Santos Dumont não convivem bem num mercado igual o Rio de Janeiro tem hoje, depois de toda a queda. Que um dos fatores também da diminuição da atividade do Galeão foi a decadência econômica do Estado do Rio, da Lava Jato, da queda da indústria de óleo e gás aqui. Então, tudo isso
reduziu a atividade econômica e que impacta diretamente nos voos internacionais. Toca, a política adora a traição, mas odeia o traidor. Você acha que essa coxa de retalhos montado pelo governador, com 16, quase 18 partidos, vai se manter viva para 2022? Ela segura? Eu tenho muita confiança nisso, pelo perfil que o governador tem. Como eu disse, ele tem se demonstrado um grande articulador político, um homem de diálogo, um cara de muita simplicidade e sinceridade nas suas relações. Ele é muito claro, isso pode, isso não pode, a gente pode ir até aqui. Quando está acontecendo alguma coisa, ele chama, estou fazendo isso por causa daquilo. Mas às vezes ele não demora em decidir? Mas é natural, né, do tempo da política, às vezes cada um tem seu tempo. Eu tenho um tempo de decisão que às vezes minha equipe me questiona. E muitas das vezes eu tenho razão. As coisas vão se acomodando e quando a gente vai ver, a gente resolve com mais simplicidade. Não é fácil, né, a vida do gestor público. Agora o Cláudio fez uma opção partidária pelo PL. Você não acha que você que vive no interior, que está você vai acabar essa gravação, está indo direto para pilotar uma agenda em Macaé, você não acha que a questão do interior e principalmente a questão da valorização do interior, como o PL avançou no interior, não está sendo criado um monstro aí? Porque o PL hoje vai acabar tendo a maioria dos prefeitos do estado, né? Isso é um movimento, assim, até que natural, né? O prefeito hoje, como não necessita a fidelidade partidária, não perde-se o mandato por causa disso, por ser cargo majoritário, política é vivida de gestos, né? A gente vive de gestos na política. Então o prefeito acha que muitas das vezes filiando o seu partido do governador ele está... Mas é o partido do governador ou o partido do Altineu Cortes? Não, o partido do governador. Claro que o Altineu tem todas as suas qualidades, um grande amigo, um grande articulador político, um político assim, muito sério, trabalhador. Já vinha construindo um partido forte, um PL forte, que com a vinda do governador potencializou isso, né? Eu acho que isso está muito claro, que ajudou muito, né, as pessoas darem esse gesto de estar ao lado do governador. Ainda mais no momento desse que o governo está com uma capacidade de investimento muito grande, né? E as cidades do interior, Magravita, eu conheço muitas, né, eu convivo, se não tiver o apoio do governo do estado, do governo federal, vive de pagar folha de pagamento do servidor público. Ou seja, a capacidade de investimento. O estado, o Zamit apresentou uma LOA que está 0 a 0, quer dizer, não está negativa, mas tem índices de crescimento de investimento e redução da máquina. Você acha que isso dá uma força política ao governador? O governador com cofre cheio é um governador respeitado. Sem né? dúvida nenhuma, né? Até com cofre vazio tem que ser respeitado. Com cofre cheio, então. Né? E assim, a linha que isso está tomando. Né? Eu tive, logo no início dessa história, eu converso com muitos prefeitos, eu tenho, claro, o meu trabalho como gestor do turismo, hoje é minha responsabilidade, mas eu não abandono o meu trabalho de ser, eu costumo dizer que eu sou despachante de prefeitos e vereadores do interior, que necessitam dessa interlocução com o governo. Às vezes o prefeito chega com um problema, acha que é numa secretaria e fala, não é aqui, é ali. É na outra que vai resolver o seu problema, é por aqui o caminho. Então, já 3 mandatos, já tendo dentro da máquina pública, a gente aprende. Então, quando você traz, e o governador deixa muito claro onde ele vai gastar esse recurso. Dá um exemplo claro na saúde. Muitos prefeitos vêm querendo reformar o UBS, Unidade Básica de Saúde, que é obrigação do município, né? Atendimento de saúde básica ali no primeiro atendimento. Ele foi muito claro que não vai atuar nisso, não vai ter dinheiro para isso na Secretaria de Saúde agora. Ele quer cuidar de média e alta complexidade, porque o governo do estado, durante muito tempo, quis fazer isso também e deixou um pouco de lado a sua obrigação, que é cuidar da média e alta complexidade. Então gera hoje muitas filas, né, de procedimentos de média e alta complexidade. Então ele falou, vou cuidar disso. Se tiver projeto para média e alta complexidade, por exemplo, lá em Piraí, meu pai está construindo no hospital 10 leitos de UTI. E ele já se comprometeu, apertou a mão que o governo do estado vai comprar os equipamentos. Então, média e alta complexidade ele vai atuar. Então, isso em tudo, na infraestrutura, na parte de educação da reforma das escolas. Então, o caminho para esse investimento está muito claro para os prefeitos. Né? Eu queria voltar da questão partidária. Essa fusão DEM com o PSL, nacionalmente a harmonia está... Mas aqui virou um saco de gato, né? No Rio. Acho né? que aqui deve acontecer. Dá certo? O que você acha? Vai ter que dar certo. Porque o que vai acontecer é o seguinte, quem não se enquadrar
com direcionamento político, ainda há tempo. Tem a janela partidária? Não, a partir do momento que existe uma fusão partidária, sim, né, quem está lá está livre para ir qualquer partido. Não precisa nem esperar a janela. Então, isso está na lei. O cara não está à vontade ali, vai procurar outro caminho. Muitas das vezes, não está à vontade aqui, mas está à vontade na base do governador, procura outro partido que está alinhado na base. Tem que dar certo, vai dar certo, né, a construção. Eu tenho registrado que o Freixo mudou de partido para se adequar melhor ao status e ao modus vivendi dele de Copacabana Palace, ir para o sul da Bahia, para aquele condomínio lá do Cavendish, e se virou o homem, eu chamo de esquerda caviar. Você acha que o interior tem resistido? Porque os comícios do Freixo no interior têm sido feitos até por Kombi, né? Dá para esse encolhimento do Freixo no interior. Ele nunca teve uma atuação política muito forte. Na pauta dele, principal. Sempre foi capital, né? A pauta central do Freixo, direitos humanos e combate às milícias, né? Ele foi relator da CPI das milícias. Isso não tem discurso para o interior. Você vai falar de CPI das milícias em Volta Redonda, em Resende, as pessoas não conseguem entender. Só quem frequenta aqui o Rio de Janeiro, que às vezes tem um impacto, tem um filho morando aqui, ou tem negócios aqui. Mas, no modo geral, o discurso que ele traz não é um discurso que impacta no interior do Estado. O interior, ele quer o discurso da entrega, eu falo isso, o mandato no interior, o que o político, a população espera no interior são entregas, né? Política de entrega. A política de segurança pública é importante, né? Mas ela reverbera muito aqui na região metropolitana, né? Cada um defendendo uma forma, né? O Freixo tem a sua forma, o governador Cláudio tem outra. Mas o fator Lula, você acha que pode, esse crescimento, tem pesquisa que já diz que Lula ganha no primeiro turno, o fator Lula você acha que pode ter reflexo na sucessão estadual? Reflexo sim, eu não sei qual o tamanho disso, né? A gente não sabe qual o tamanho. Não, acho que não vai ser uma avalanche como foi o Bolsonaro. O Bolsonaro sim teve um impacto gigantesco, tanto que elegeu o Witzel na sua onda. Mas eu acredito que o Lula não vai ter esse impacto direto, até porque percebe-se por ele um movimento de abrir mais o leque de alianças, né? Então ele também faz movimentos à direita, não dentro da direita, mas mais ao centro, o que deixa isso mais flexível. Eu acredito que o presidente Lula deva ter, sendo candidato, mais de um palanque aqui no Rio de Janeiro, é o que eu entendo que vai acontecer. Questão do Senado, como é que você se posiciona aí? E sobretudo tendo aí o seu colega André Siciliano despontando aí como um candidato de consenso. Como é que você se posiciona politicamente nessa questão? Você vai apoiar André para senador? Isso tem que ser conversado. O André é um grande quadro, né? Um cara que eu vi de perto o que ele enfrentou ali na Leste. A gente estava junto. Primeira grande crise, vamos dizer assim, da Assembleia Legislativa, quando... A Furna da Onça? A Furna da Onça, né? Não foi nem a Furna da Onça, foi a Cadeia Velha primeiro. Cadeia Velha primeiro. Cadeia Velha, quando o presidente Pisciani, o presidente Paulo Melo, Edson Albertassi são presos. Eu posso dizer, o presidente, né, o ex-presidente e o líder do governo naquele momento, o presidente da CCJ, o presidente da Comissão de Orçamento. Então, a cabeça da Leste foi tirada de circulação. O André Siciliano assumiu um papel difícil, né? O primeiro vice-presidente era o Wagner Montes, nosso saudoso Wagner Montes, que naquele momento estava com um problema sério já de saúde. E o André Siciliano assume uma coisa também que ele nunca esperava, né? E ele enfrentou com muito diálogo, muita conversa, demonstrou essa capacidade de unificar diversas correntes, né? Apesar de ser um cara que tem o seu posicionamento político claro dentro do Partido dos Trabalhadores, e ele defende isso. Então, mas ele conversa com todo mundo. Então, é um grande quadro para esse momento de unificação. Mas tem que ser conversa. Hoje, por exemplo, o senador Romário tem mandato, né? Tem um mandato. Está no PL. Está no PL. Tudo tem que ser conversado, né? A gente precisa entender isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente André Siciliano é um grande quadro, não só para disputar a eleição, mas para representar o Estado do Rio de Janeiro no Senado da República. Como Gustavo, o jovem Gustavo, o garoto Gustavo, viu o Tutuca pai prefeito, como é que você tem hoje o seu Gustavinho vendo o Tutuca pai político? Como é que é essa relação? O teu filho é
é teu clone, quer dizer. É muito parecido. O mais novo é muito parecido. Muito também. parecido. Eu tenho 3 filhos, né? Sim, você foi pai muito cedo. Fui pai né? com 21 anos. Com 21 eu tenho a anos. Vitória, que hoje estuda medicina. Você está preparado para ser avô, não? Se vier, se é vindo de Deus, está tudo bem. Eu fui pai com 21 com a idade dela, mas eu converso muito com ela, né? Ela viu a dificuldade, inclusive. Tem o Arthur, né? O Arthur Henrique Gonçalves Ferreira Neto, que eu tenho o nome do meu pai. Tem o Arthur, meu irmão, então por isso que esse festival de Arthur que você falou na abertura aqui. A família do meu pai tem muitos Arthurs e muitos Henriques, então ele é Arthur Henrique. Mas eu tenho a Vitória estudando já na faculdade, fazendo medicina, o Arthur, que a gente chama de Arthurzinho lá em casa, apesar de ser maior que eu, tem mais de 1,90 m de altura, que hoje faz ensino médio e mora em Piraí com meus pais, e o Gustavinho, que mora comigo com a Andressa, minha esposa, aqui no Rio de Janeiro. Né? O que eu acho assim, como é que eles veem isso? Eles veem um pai muito distante, né? Até o vídeo que o governador, a equipe do governador... Aliás, você chorou muito, né? Eu chorei. Todos choraram, né? E o Gustavinho teve um destaque ali. Todo mundo veio falar comigo depois. A Amit, então, apaixonado. Falou, sou seguidor do Gustavinho, estou indo lá, seguindo ele. Eu lembro que acabou a reunião, depois eu tive com a Andressa, e ela que... Ele tem um perfil no Instagram fechado, né? Mas pra gente... Ela começou a entrar um monte de seguir. Ela falou, quem é Zamit? Quem é Nicola? Quem é Abel? Quem é fulano? Todo mundo do secretariado passou a seguir meu filho, né? Mas assim, e no depoimento dele ele fala, o papai trabalha muito, mas eu sei que eu gosto quando ele chega em casa e traz um presente para mim. Então assim, mas gostoso, né, a gente ver. Mas isso dá uma missão, né, de saber que você está fazendo história, que você está construindo um futuro melhor para eles, né? Estou falando, é vocação, né, Manavita? A gente tem vocação pela política. Eu falo isso, eu não tenho dúvida nenhuma que se eu tivesse com a minha profissão nos dias de hoje, né, na iniciativa privada, eu estaria, talvez, né, com uma condição profissional muito melhor do que eu tenho hoje. Né? As pessoas acham, às vezes, que o deputado ganha muito dinheiro, tem muitas vantagens e mordomias, como a gente ouve muito. Né? Então, e não é assim, né, cara? É muito, muito difícil a nossa vida. Né? Você se manter hoje, por exemplo, a minha base é no interior, a minha vida é no interior. E a gente viver, e a importância manter da Andressa, a vida aqui... E a importância da Andressa no teu dia a dia? A Andressa é a importância de um pouco de também me trazer para a realidade. Porque eu sou, posso dizer que hoje eu posso me classificar como workaholic. Eu sou um cara que trabalha demais. Eu não desligo. Então ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, ela catou meu telefone, botou na mesa do lado e falou assim, vamos assistir um filme? Tem um filme que eu acho que tem a tua cara. Aí eu fui botar a mão no telefone e falei, me dá esse telefone aqui. Então, aquele momento me ajuda a desligar, me ajuda a mostrar que, às vezes, o quanto eu estou ficando distante da minha família, me mostra, me chama para a realidade e fala, olha aqui, tem seus filhos lá em Piraí, tem o Gustavinho aqui, tem eu. Você tem que saber administrar isso. Foi a vida que você escolheu, mas você tem que administrar isso. Então, ela tem esse papel fundamental para me ajudar no choque de realidade. E os próximos passos do Tuca? Reeleição? Provavelmente a reeleição ano que vem. Ou federal? Não, eu não tenho essa ainda... Eu te confesso que o mandato de deputado federal ainda não me encantou. Apesar de ser um mandato muito mais para a política, inclusive, que eu pratico no dia a dia, de estar na ponta, atendendo municípios e tudo, é uma política que o mandato de deputado federal te dá muita força. Que hoje você tem emenda impositiva da ordem de 16 milhões de reais, todo ano para você colocar, mais as emendas de bancadas que sobra em torno de mais 6 milhões para cada deputado federal. Você ainda tem ingerência no fundo eleitoral, então você consegue ajudar as eleições municipais, né, com fundo eleitoral, que hoje é tesouro dentro da forma de financiamento eleitoral do nosso país. Então, te dá muita... Além dos recursos orçamentários e tudo que é possível, né? Mas eu não consigo ver... Essa distância de Brasília, às vezes, me deixa muito preocupado, entendeu? É muito frio. Então, eu não tenho... Muitas pessoas encaram um mandato de deputado federal como promoção de deputado estadual. Eu não entendo dessa maneira. Acho que são trabalhos diferentes. Eu acho que eu consigo entregar muito mais aqui como deputado estadual, mas meu perfil está mais perto. Então, e você gosta do interior? Gosta de estar na base, né? Gosto de circular muito. Tuca, eu queria agradecer muito aí. Vamos terminar assim, com um ping-pong aí, um sonho. Ver o nosso estado melhorar cada dia mais. Uma frustração. Frustração. Não ter conseguido fazer um intercâmbio internacional para falar melhor a língua estrangeira. Um defeito. Demorar um pouco para decidir as coisas. Ponto fraco. Ponto fraco. Difícil.
Pula, depois eu volto. Vamos lá. E, sobretudo, uma realização que você... Uma meta. Uma meta. Eu acho que é me consolidar como uma das principais lideranças políticas do Estado para ajudar na sua transformação. Minha meta aí de... Piraí. É minha origem, minha paixão, minha vida, assim, onde tudo começou e é o lugar que eu tenho mais carinho nesse Estado. E, para finalizar, eu gostaria que você desse a sua mensagem de despedida ao nosso leitor, ouvinte no podcast, nosso telespectador. Esse bate-papo hoje com Gustavo Tutuca, mas, sobretudo, um bate-papo com um político, faz parte, um dos expoentes dos quarentinha, né? Essa turma que está mexendo e mudando o cenário do Rio de Janeiro. Eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? Eu acho que a gente tem uma missão de reconstruir esse Estado, né? Eu sou apaixonado pelo Estado do Rio de Janeiro, eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu vislumbro um horizonte muito grande. A gente viveu anos muito difíceis. Eu tenho certeza que, sob a liderança do governador Cláudio Castro, com todo o ambiente político que está sendo criado, nós vamos conseguir reconstruir o nosso Estado e dar uma vida melhor para os nossos filhos e netos aí futuramente. Tuca, muito obrigado. Prazer enorme ter recebido aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço.